Abra sua Bíblia para Efésios, capítulo 1. Após algumas oportunidades, nós vamos fechar hoje esse texto, a qual Paulo está falando sobre a salvação do homem, a salvação concedida a cada um de nós. E nesse texto, pontuei muitas coisas, são algumas boas oportunidades que tivemos para lidar com aquilo que é um único parágrafo registrado falando da ação de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo no quesito conceder a nós pecadores a sua salvação. Essa salvação, ela passa e ela se torna uma realidade pela ação intencional, proposital, planejada do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é possível, como vimos já nesse texto, destacar de certa forma com a facilidade, porque está muito evidente no texto, o envolvimento da Trindade, a participação ativa de Deus Pai, de Deus Filho, do Deus Espírito Santo. É possível percebermos com clareza que cada um agiu para que Deus fosse glorificado. Vários textos, versículos após a ação de cada um é dito para o louvor da sua glória. E temos caminhado entendendo e aprendendo que a salvação é uma obra de Deus. Essa obra, ela começa sendo planejada por Deus Pai, e o texto diz na eternidade passada, antes de existir o mundo, antes de que nós mesmos existíssemos. Então Deus não levou em consideração algum aspecto inerente a nós mesmos, mas Deus, porque decidiu fazer, porque quis fazer, para o louvor de si mesmo, da sua própria glória, da sua própria majestade, o texto nos diz que Ele nos abençoou com as bênçãos espirituais, que Ele nos escolheu em Cristo e que Ele nos predestinou para si mesmo. O texto vai nos apresentar que essa salvação estende a nós, porque o Filho encarnando-se, e aí já emprestamos do campo bíblico, da teologia bíblica, o Filho se fez carne, habitou entre nós, João vai dizer isso, e o que o Filho fez na salvação, ou para a salvação se concretizar, Paulo vai registrar aqui dizendo que em Jesus nós fomos redimidos, em Jesus nós fomos comprados, nós fomos perdoados. E nós vimos que através de Cristo, Deus derrama sobre nós de forma generosa, de forma abundante, a sua graça. E a graça que nos leva à salvação, ela é capacitadora. Isso já foi domingo passado, porque o versículo 8 vai dizer que ao derramar sua graça sobre nós, veio com ela toda a sabedoria e todo entendimento. Sabe por que somos capazes de entender o que Deus está fazendo no mundo hoje através de Cristo? Porque a graça de Deus nos leva a essa compreensão. Porque Ele derrama a sua graça sobre nós, Ele revela para nós o que está sendo feito no transcurso da história através de Jesus. E Paulo vai dizer que Jesus, Ele é o ponto de convergência, Ele é o ponto em que liga todas as coisas, onde tudo caminha para uma reestruturação, para uma ordem. E eu pontuei no domingo passado que isso é uma realidade, porque através do pecado, as crianças falaram, desde a queda ninguém foi capaz de obedecer perfeitamente à lei de Deus. E não só isso, desde a queda o ser humano vem cada dia mais se tornando pior. O mundo cada vez mais
se deteriorando por causa das consequências e castigos do pecado, mas o texto também diz que a partir do momento em que Jesus entra na história, Deus está utilizando a pessoa de Cristo para que todas as coisas caminhem para uma reestruturação. Até no fim dos tempos, onde novos céus e nova terra será uma realidade, através de Jesus. E hoje nós vamos ver, finalizando esse parágrafo, a ação do Espírito Santo, no que diz respeito à salvação. O assunto é salvação, vimos Deus Pai, Deus Filho, e agora vamos ver o que fez o Deus Espírito Santo. Eu gostaria de orar neste momento, para que o Senhor nos abençoe. Pai, te pedimos mais uma vez que o Senhor presente entre nós venha tornar esse momento um momento edificante, um momento de aprendizado, um momento onde, sendo pregada a Tua palavra, ela venha trazer fé ao nosso coração, ela venha trazer edificação, ela venha trazer unidade, e que possamos, edificados por ela, vivermos vidas condizentes, dignas do nome de Cristo. Nos ajude e nos capacite. Oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos ler juntos o texto. Mais uma vez, começo no versículo 3. Tá? É uma unidade, embora tratado em várias oportunidades, mas faço isso de propósito, tá? Para que esse texto cada vez mais se internalize em cada um de nós. E nos diz o seguinte: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos e por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa, que Ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça, que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. Versículo 8. Generosamente derramou sua graça sobre nós, e com ela toda a sabedoria e todo o entendimento. Agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento de seu bom propósito. E o plano é este: no devido tempo, Ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois Ele nos predestinou conforme seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com sua vontade. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o Espírito Santo, que havia prometido. O Espírito é a garantia de nossa herança até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor de sua glória. Está aqui, irmãos, o texto. Hoje, especificamente, os versículos 13 e 14. E quando lemos o texto, nós percebemos as bênçãos concedidas pela Trindade a cada um de nós, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. E quando olhamos para a ação do Espírito Santo em nos abençoar, o primeiro aspecto que nós podemos extrair deste versículo de número 13 é que o Espírito Santo, ele agiu nos apresentando a verdade de Deus. Aonde que está isso?
Versículo 13 diz: agora vocês também ouviram a verdade, ou dependendo da versão, a palavra da verdade. E é exatamente esse o primeiro aspecto a qual o Espírito Santo, agindo para trazer a mim e a você salvação, ele torna a mensagem verdadeira de Deus verdade nas nossas vidas. E Paulo apresenta aqui duas razões, ou duas questões, na verdade, interessantes a respeito da mensagem, a respeito do Evangelho. Ele destaca em primeiro lugar, como já pontuei, que a palavra ela é verdadeira, e ele destaca falando que é boas novas de salvação, ou da salvação. Por que Paulo vai pontuar dizendo que o Espírito Santo é aquele que torna verdade a mensagem da palavra a nós? Primeiro, irmãos, isso não é simplesmente algo que veio à mente do apóstolo Paulo. Na IBD nós estamos falando sobre a inspiração, né? Hoje pontuamos mais uma vez, não é porque veio na mente, no coração de Paulo, que ele registrou essa palavra, né? Palavra da verdade. Agora vocês que ouviram a palavra da verdade, mas de forma, inspirada. Olha lá, o pessoal que estava hoje na IBD, né? De forma cuidada, de forma acurada, a ação do Espírito Santo supervisionando, essa era a palavra que eu estava querendo, de forma supervisionada. Essa palavra foi registrada por um propósito. E quando nós olhamos, na verdade, na contramão da verdade da palavra de Deus que salva o pecador, nós temos o que? A ação de Satanás, contrária, intencional, e implacável, para tornar a mensagem de Deus o que? Confusa, duvidosa. A ação de Satanás, olhando pela palavra do Senhor, nós podemos destacar que sempre teve a intenção de tornar adulterada a mensagem de Deus. Aos Gálatas, Paulo escreve, e ele vai dizer o seguinte: irmãos, eu estou admirado como que em tão pouco tempo vocês estão passando, a confiar em um outro evangelho. Ele também diz o seguinte, dentro dessa direção aos Gálatas: ainda que um anjo de luz se apresente diante de vocês, pregando um outro evangelho, que seja considerado maldito, anátema. Na parábola do semeador, Jesus disse que a semente que caiu à beira do caminho, ela foi arrebatada por quem? Por Satanás. Em Colossenses capítulo 2, versículo 8, o texto nos diz assim, quando Paulo escreve para aqueles irmãos e diz: não permitam que outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo e não em Cristo. E mais para frente um pouquinho, ele vai dizer o seguinte, que essa é uma realidade de Satanás tentando enganar os crentes, os ouvintes, pela palavra adulterada. Desde o início foi assim. Lembra lá no Jardim do Éden? Deus deu uma ordem para o homem, Deus deu uma ordem para a mulher, e Satanás, ao os tentarem, a tentação, ela veio de que forma? Tornando inútil, tentando desacreditar num sentido de o que Deus falou é mentira, isso não é verdade, não é nada disso. Foi isso que Satanás fez? Não, mas ele acrescenta, de forma sutil, ele incrementa, ele pega o que Deus falou e ele dá aquela leve distorcida.
E essa forma sutil e sagaz com que Satanás fez tentando a Eva, né, levou ela a duvidar o quê? Do que Deus havia dito, do que Deus havia revelado. Então, quando Paulo diz aqui em Efésios capítulo 1, que aqueles irmãos haviam ouvido, escutado, tinham contado, eles tiveram um contato com o evangelho verdadeiro, a palavra verdadeira, o resultado é que eles haviam crido, confiado em Jesus. Porque esse evangelho é exatamente a verdade libertadora de Deus para o homem. E aqui Paulo destaca que o evangelho é a verdade de Deus. Tá? E ele diz que essa verdade, vamos redundar aí, é verdadeira. E ele diz que essa mensagem, ela é boas novas, boas notícias. Tá? Ela é verdadeira em primeiro lugar, porque existia o quê? A mentira, sempre existiu desde a queda, a mentira. E ela é verdadeira porque apresenta, né, a realidade do homem. O evangelho é verdadeiro porque ele vem de um Deus verdadeiro e porque ele fala a verdade. E a verdade é o seguinte, né, você é um pecador. E ela é boas notícias verdadeiras porque para o homem pecador ela diz, você está condenado. Mas Jesus Cristo é a solução, é a concretização, é a efetivação do desejo de Deus em salvar o homem, do plano de Deus em salvar o homem. Então, o que nós vemos nesse texto? Que toda essa questão envolvida na pregação do Evangelho, no ouvir o Evangelho, no ser convencido de que essa mensagem ela é verdadeira, que é notícias, que é boas notícias, quem é que age em tudo isso? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Tá? Nenhum ouvinte crê nem todo ouvinte crê no Evangelho. Isso nós sabemos. Isso é uma grande verdade. Uns recebem vida e outros recebem o quê? Condenação. A mesma mensagem que liberta, condena. A mesma luz, eu estou emprestando textos bíblicos, a mesma luz que evidencia para o pecador, você está em trevas, você está perdido, venha para cá, porque aqui eu clareio o caminho. A mesma luz é o que faz os pecadores olharem e diz, não, essa luz está revelando as nossas trevas. Essa luz está revelando as nossas más obras, conforme João vai colocar, e rejeitam a luz. Então, o mesmo sol que amolece a cera, endurece o barro. Essa é a verdade. E Paulo vai destacar aqui nessa passagem que é o Espírito Santo quem transforma verdadeira a mensagem na mente, no coração do ouvinte. E aqui no caso, né, nós podemos destacar o quê? Que eles ouviram a mensagem e eles ouviram por quem? Por Paulo. Paulo é aquele que anuncia a mensagem aos Efésios. Paulo é quem leva a verdadeira mensagem, a mensagem da salvação, e essa mensagem é o meio pelo qual aqueles irmãos haviam sido salvos. E a maneira como eles chegam a esse conhecimento é a ação do Espírito Santo. Lembra de Jesus, certo momento, ele faz uma pergunta para os discípulos. Ele diz o seguinte: quem vocês andam, ou quem o povo anda dizendo que eu sou? A meu respeito, o que estão falando por aí? E eles falam:
Uns dizem que é Elias, outros dizem que é outros profetas, isso, aquilo. E ele faz a pergunta: e vocês? O que vocês concluem a respeito de mim? E aí Pedro pula na frente dos outros e diz: tu és Cristo, Filho do Deus vivo. E o que Jesus disse para Pedro? Pedro, o que você falou é verdade, mas o que você falou não foi algo fruto da sua investigação. O que você falou foi revelação do meu Pai. Foi o Pai que tornou você conhecido dessas verdades. Em outro texto, o apóstolo Paulo vai dizer que o papel do Espírito Santo no aspecto da salvação é convencer o homem pecador do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, sem a ação do Espírito Santo levando o homem, conforme Efésios, daqui uns dias vamos chegar lá, o homem morto no seu pecado, a realidade da existência de Deus e de que em Cristo esse Deus é Salvador, o homem continuará morto no seu pecado. É o Espírito Santo, irmãos, quem faz esse papel, quem trabalha nesse aspecto. Então, ou seja, ninguém vem à salvação, ninguém faz distinção entre verdade e mentira, ninguém se arrepende, ninguém crê em Cristo sem a ação do Espírito Santo. Ninguém compreende a palavra de Deus, porque as coisas espirituais, elas se discernem pelo Espírito de Deus, espiritualmente. Então, sem a ação do Espírito Santo, não há compreensão, não há entendimento, não há fé, não há crer, não há confiança. Por isso que, só destacando uma aplicação, por isso que não dá para esperar de quem está morto no pecado uma vida de equidade. Às vezes a gente se decepciona, aí nos nossos ciclos familiares, nos nossos relacionamentos mais próximos, nos decepcionamos com atitudes, com situações, mas se não há o Espírito Santo de Deus ali, não há como, não tem como, não há por que esperarmos justiça, equidade, prudência, sabedoria. Está morto no pecado. Segundo aspecto que esse texto apresenta para nós sobre as bênçãos da ação do Espírito Santo, é que o Espírito Santo agiu nos selando como propriedades de Deus. Então o texto vai nos dizer que Deus, em Cristo, colocou sobre nós quem? O selo do Espírito Santo. O Espírito que é santo e o Espírito que havia sido prometido. O que isso significa? Selo do Espírito Santo. E essa expressão ela é bastante conhecida por nós, Porque nós vivemos em um país pentecostalizado e a ala pentecostal gosta muito dessa questão do Espírito Santo. Tem como a obra do Espírito Santo e quase que o culto ao Espírito Santo e toda a busca pelo Espírito Santo, como se o Espírito Santo fosse um agente trinitário, como é Deus, mas que agisse sozinho. E quando na verdade nós olhamos o Espírito Santo agindo, ele age para fazer o quê? Para apontar para Jesus, para convencer o homem de que Jesus é o caminho. Não para chamar atenção para si mesmo. Olha, eu estou aqui, eu quero te batizar, eu quero te encher, Não, eu faço isso na sua vida para que Cristo seja o Senhor da sua vida. Então é sempre evidenciando Jesus. E o que acontece aqui é que essa verdade desse texto diz o seguinte: para aqueles que creram em Jesus, eles receberam o selo do Espírito Santo. O que isso significa? Um selo nos tempos antigos
ele não era algo estampado como é hoje, né? Você vê uma imagem estampada, no sentido impresso, colado ali. Na verdade, né, o selo, nos tempos antigos, ele era meio que amarrado, meio que fixado, atado a um objeto. E ele era usado para pelo menos 3 fins específicos, falando de selo. Tá? Em primeiro lugar, garantir o caráter autêntico de um documento. Para se ter certeza que aquele documento realmente era aquele documento que estavam dizendo, de procedência, autêntico, tá? Verdadeiro. Existia-se o quê? Um selo atrelado a ele. Deixe-me ler esse texto bíblico, já está aqui. É de Esther, capítulo 3, versículo 12, nos diz assim. Quiser projetar também, Gabriel? Gabriel é tão rapidinho ali, né? Está tão habilidoso ali, que às vezes antes de eu começar, ele já... Olha lá. Não vai casar não, viu, Gabriel? Normalmente é assim, né? Os jovens começam e vão aprendendo e vão servindo, de repente, né? Some, bate a asa aí, vão embora, né? Está proibido, viu, Gabriel? O texto nos diz assim, ó, versículo 12 do capítulo 3 de Esther. Assim, no dia 17 de abril, aqui está o numeral do versículo, né? Os secretários do rei foram convocados e um decreto foi redigido exatamente da forma como Amã ditou. Em seguida, foi enviado aos mais altos oficiais do rei, os governadores das respectivas províncias e aos nobres de cada província, em sua própria escrita e língua. O decreto foi redigido em nome do rei Xerxes e selado com o seu anel. Então aqui está dizendo que esse decreto, que esse documento, espalhado pelo governo inteiro, né, pelo império inteiro, ele tinha procedência do rei Xerxes. E para tornar esse documento autêntico, verdadeiro, digno de confiança, é do rei mesmo. Ali estava a éfige, o sinal, o selo do anel do rei. Então, quando o texto diz para nós que nós, os salvos, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa, o Espírito Santo que havia sido prometido, está dizendo que nós fomos marcados, que nós carregamos um selo, a qual é dito o seguinte sobre nós: nós somos propriedade de Deus. Nós temos uma marca que nos identifica com o nosso dono. E aí, emprestando a teologia do texto que já vimos, nós podemos pontuar, e eu vou fazer isso, né? Está tão evidente aqui, que Jesus Cristo foi lá e comprou essa mercadoria. Ele pagou o preço. Ele nos comprou, nos redimiu e colocou sobre nós um selo dizendo: você é de Deus. É isso que o texto está dizendo. Então, o selo, ele servia para garantir o caráter autêntico de um documento, para marcar uma propriedade, tá? E em terceiro lugar, para proteger contra violação e dano. Algo selado era algo que, né, olha, no manuseio, no traslado, nós vamos cuidar de forma especial. Isso não pode ter rasuras, isso não pode sofrer dano, isso não pode ser violado de forma alguma. Tem um texto de Apocalipse, capítulo 5, né, versículo 1, que vai dizer o seguinte para nós, dá uma olhadinha aí. Então, na mão direita daquele que estava sentado no trono, vi um livro, escrito por dentro e por fora e lacrado com 7 selos. Qual que é a ideia que é passada para nós? Inviolabilidade, segurança. Esse livro existe na mão direita daquele que estava sentado no trono.
João registra. E esse livro é de Deus, esse livro está com Deus e ninguém vai causar dano algum nesse livro. Então, quando o texto nos diz que o Espírito Santo nos selou, o texto está dizendo que nós somos aquilo que Pedro vai dizer, propriedade exclusiva de Deus, de mais ninguém. Terceira e última bênção que o texto apresenta para nós como ação do Espírito Santo na salvação do homem, o texto diz o que para nós? Que ele agiu nos tornando a mensagem verdadeira, boa notícia, nos selando, dizendo que somos propriedade de Deus e nos preservando para a salvação. Olha só o versículo 14. O Espírito é a garantia de nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor da sua glória. A presença do Espírito Santo evidencia salvação, a ponto de, sem Espírito Santo, sem salvação. Essa é a verdade. Tendo o Espírito Santo propriedade de Deus, e propriedade de Deus para sempre. Para sempre. Esse termo penhor, aqui na versão que eu estou usando, não traz essa palavra, penhor, mas diz garantia, porque é a ideia. Então, a garantia, o penhor é a garantia. O penhor dentro de um campo, do mercado, dos negócios, é a ideia de que foi feita uma primeira parcela sobre o acordo estabelecido que garante aquela mercadoria como propriedade sua. Embora você vai concretizar o pagamento, mas é como se já tivesse sido pago, já é sua essa propriedade. Você já deu um sinal. Traz a ideia do anel de noivado também. Mas hoje a gente fica distante um pouco disso, porque o nosso contexto de namoro, casamento e noivado era diferente da época, onde o compromisso de noivado era um compromisso estabelecido e já era um compromisso de quê? De casamento. Lembra de José e Maria? Então a ideia é que o Espírito Santo é a garantia de que somos de Deus e um dia porque no futuro, ele diz assim, até o dia em que Deus nos resgatará. Nós somos propriedades de Deus, mas de certa forma nós não fomos ainda efetivados à presença de Deus. Nós estamos aguardando, nós estamos vivendo nesse mundo enquanto os dias passam, as lutas existem, as dificuldades é uma realidade. Isso não muda o fato de que somos do Senhor e para sempre seremos do Senhor, irmãos. Então a ideia de que salvação não se perde, não é porque a pessoa, aquela música bastante conhecida, mas que não traz a verdade da Bíblia, segura na mão de Deus e vai. Não é uma música de igrejas evangélicas, é uma música católica, bonita a música, mas não é verdadeira. Se as águas dessa vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus. É você que segura na mão de Deus, é você que se agarra na mão de Deus. Não, a Bíblia não diz isso. É Deus que te agarrou, é Deus quem te carrega, é Deus quem selou você, e você é propriedade de Deus até a eternidade, pelos séculos dos séculos. Essa é a verdade, irmãos. Deus não vai voltar atrás, e a garantia disso é que Ele deu a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Não vai existir um momento da história eterna em que Deus vai se arrepender, em que vai mudar todas as coisas, não. E a garantia disso é o quê? É que nós temos a plenitude do Espírito Santo em nós. É a garantia. O cristão verdadeiro não perde salvação, porque o Espírito Santo habita nele e o sela, preservando para o dia do encontro com o Senhor. Tudo isso
é uma grande verdade de uma ação intencional de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E eu vou concluir nesse momento tentando amarrar, né, esse texto como um todo, nesses vários domingos, dizendo o seguinte: essa passagem nos apresenta o que foi feito para que o homem pudesse ser salvo. A Trindade agiu e derramou sobre nós as bênçãos sem medidas. O fazer isso, Deus o fez para o louvor da sua graça gloriosa. Deus decidiu fazer. Segundo as obras de Deus Pai, de Deus Filho e Deus Espírito Santo, nós precisamos viver conforme o texto para o quê? Para o louvor da sua glória. Mais uma vez, é repetido o seguinte, no finalzinho do versículo 14, quando diz que o Espírito Santo é a garantia, é o penhor, ele diz lá no finalzinho, para o louvor da sua glória. Nós precisamos, irmãos, diante da ação da Trindade em trazer salvação a nós, vivermos para a glória de Deus. Por olharmos, pensando agora em aspectos mais práticos, por olharmos para esse texto e entendermos dessa forma, e aí eu não falo a respeito apenas de hoje, mas da forma como estudamos esses dias todos, né, esses domingos, sobre o assunto da salvação, nós precisamos considerar o seguinte, na prática. Em primeiro lugar, nenhum daqueles a quem Deus escolheu e predestinou se perderá. Nenhum daqueles a quem foi incluído no plano de Deus para a salvação irá se perder. Diante do que nós estudamos nesse texto. Pelo contrário, pelo contrário. Cada escolhido será salvo porque o Filho já pagou por eles o preço do seu resgate. Vai ser salvo. Quem estará no céu? A multidão de todos os escolhidos de Deus. Nenhum a mais. Segundo lugar, nenhum escolhido pisará um segundo sequer no inferno. O sacrifício de Cristo já foi oferecido. O sacrifício de Cristo já é uma realidade. E o resgate já foi feito pela ação do Espírito Santo, e pela ação do Espírito Santo, cada um daqueles que Deus escolheu irá chegar ao seu destino pré-estabelecido, que é o próprio Deus, porque o resgate foi pago e o Espírito Santo tornará a verdade da palavra de Deus verdade na vida de cada um dos que lhe pertencem. Lembra João capítulo 9? João capítulo 9 e capítulo 10, o contexto ali é o seguinte: Jesus cura um cego de nascença. Muitos anos, aquele rapaz cego, pedindo esmola e conhecido das pessoas, ele é curado. Jesus cospe no chão, faz lodo, passa no olho dele e diz: vai lavar no tanque de Siloé. Quando ele lava, ele volta enxergando. Quando ele volta enxergando, ele não vê mais Jesus. Jesus deu no pé, saiu. Os fariseus olham para aquele rapaz e diz o seguinte: não, você não é fulano não, né? Sim, sou eu. Uai, e como é que você está enxergando? Um homem chamado Jesus fez isso. Mas cadê ele? Não sei. Não pode. Sou eu sim. Aí foram falar com os pais deles. Do rapaz, né? Chegaram para o pai e a mãe e falaram: esse é o filho de vocês? É o fulano das contas, do CPF tal, do RG tal. Ele era cego mesmo? Sim. E por que ele enxerga agora? Não sei, pergunta para ele. Ele já é de maior. Aí foram perguntar para ele: o que aconteceu? Ele contava a mesma história. E aí os fariseus foram apertando. Por quê? Porque a rixa era o seguinte: não pode ter sido esse Jesus.
E não pode acontecer isso, não pode ter sido obra de Deus, porque hoje é sábado. Olha. E aí o que acontece? A história começa, né? Os pais com medo de serem expulsos, os meninos da sinagoga, aquela coisa, e vão no morde, assopra, e não tem jeito. Os fariseus expulsam eles. E aí depois, capítulo 10, o Cristo, que é soberano, tá? Para tornar a salvação uma realidade para aqueles a quem Deus escolheu, vai fazer o quê? Vai encontrar com o rapaz de novo. E ele pergunta para o rapaz: você crê? Ele diz: claro que eu creio, mas cadê esse homem para mim crer? Ele falou: sou eu. E ele se dobra diante de Jesus. E quem está vendo isso? Os fariseus. E aí os fariseus voltam novamente para Jesus, né? E aí, como é que é esse negócio? E aí Jesus diz: sabe por que vocês não conseguem crer? Sabe por que vocês não têm a capacidade de crer, vendo os milagres? É o rapaz. Porque vocês não fazem parte das minhas ovelhas. Vocês não são minhas ovelhas. Então vocês podem ver o que for. Vocês não terão os olhos espirituais abertos, porque vocês não são minhas ovelhas. E Jesus diz: as minhas ovelhas, quando elas ouvem a minha voz, elas me seguem. E aí Jesus diz lá em João: eu tenho outras ovelhas, que não são desse aprisco, falando do povo de Israel. E eu vou chamá-las, e elas têm nome, e quando eu chamá-las pelo nome, elas virão a mim, porque eu sou o pastor dessas ovelhas. Está aqui, Efésios capítulo 1. E nós, como igreja em Moraes Prado, nós precisamos entender que nenhum daqueles a quem Deus escolheu irá se perder. Nós precisamos entender que nenhum dos escolhidos passará um segundo sequer no inferno, porque os seus pecados já foram pagos. E nós precisamos, como igreja, fugir da metodologia decisionista que toma conta das igrejas hoje. É um negócio de se prega o evangelho não com o objetivo de apresentar a verdade de Deus apenas, mas essa verdade de Deus, ela precisa ser amarrada com uma decisão tomada por parte do pecador. Ora, mas não diz nada no texto. A efetividade da obra da salvação pela Trindade não está subordinada a capricho humano de dizer: eu aceito, eu quero. Consequentemente, nós precisamos fugir da metodologia de a cada poucas palavras querer arrancar decisão das pessoas, como se isso fosse a efetividade da salvação de um Deus que é soberano. Por que eu digo isso? Porque isso é uma verdade, irmãos. Porque isso é uma realidade. O nosso berço teológico, a nossa herança teológica, nos envolve nisso. E se não rompermos com isso através da exposição dessas doutrinas na palavra do Senhor, nós vamos ficar numa relação de morde e assopra. O que é na prática? Ou como que se dá na prática uma teologia decisionista? A garantia, a certeza que você tem de que é salvo, não é porque você vive debaixo do senhorio de Cristo em obediência ao Espírito Santo, a Deus e a sua palavra, para o louvor da sua glória. Alguém baseado no decisionismo, se perguntado por que você acha que você é salvo, ele diz: porque um dia eu tomei uma decisão, porque um dia eu fiz uma oração, porque um dia eu levantei a minha mão. Isso não é evidência bíblica de Gênesis a Apocalipse de salvação, nunca foi. Por que você vai morar no céu um dia? Porque eu vivo em obediência a um Deus e a sua palavra. Como igreja, nós somos chamados a fazer o quê? A testemunhar, a pregar. Para quem?
toda criatura debaixo do céu. Essa é a verdade. Esse é o nosso chamado. Ao Espírito Santo é dado o papel de quê? De convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Recentemente eu pude tratar num grupo de estudo bíblico e depois, numa terça-feira com as irmãs, o assunto de evangelismo, pontuando essas verdades. Irmão, diante desse assunto, nós precisamos sermos fiéis a Deus no que diz testemunhar. Aproveitar cada oportunidade para testemunhar a palavra de Deus. Isso é incumbido a nós. Mas não vivermos com um sentimento de que uma pessoa poderia ter ouvido a mensagem, ter se convertido, mas não ouviu, não se converteu e passará agora a eternidade no inferno. Não. Nenhum daqueles a quem Deus incluiu no seu plano deixará de ouvir a mensagem, deixará de crer em Cristo pela ação do Espírito Santo, recebendo o selo da promessa e a garantia de que é do Senhor. E a nós, fidelidade em anunciar a mensagem da salvação. Do contrário, nós vamos ser uma igreja sempre atrás de métodos, sempre atrás de estratégias, de elementos, de coisas, para trazer as pessoas a um compromisso com Deus através do quê? Da decisão. Nós precisamos sermos fiéis à palavra do Senhor e dizer ao pecador: arrependa-se. Nós não sabemos. Arrependa-se, creia em Jesus, que Ele é o Salvador de todo aquele que crê. Submeta-se em obediência a Deus, porque isso é evidência de senhorio de Cristo, de um Cristo que é Senhor para escolher, um Senhor para executar e um Senhor para credenciar, autenticar essa mercadoria. Então nós possamos, fiéis à palavra do Senhor, em primeiro lugar, fechando agora, termos vidas humildes. Entender a obra da salvação dessa forma nos apresenta um único caminho: humildade e gratidão a um Deus que nos escolheu. Então a pergunta, eu disse isso em algum momento dessas oportunidades, deveria ser: Senhor, por que eu? Por que eu no meio de tantos outros? Por que revelastes a mim como Salvador? E isso nos levar em humildade, em amor, em gratidão à obediência de Deus pela sua palavra. E que Deus nos abençoe, que Deus continue nos unindo, nos fortalecendo e operando em nós e através de nós o seu querer, porque Ele é Deus, ontem, hoje e eternamente. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos e nós glorificamos ao Senhor pela tão grande salvação concedida a nós. Nós que não entendemos de forma completamente do Deus que é eterno e infinito, nós conseguimos compreender aquilo que o Senhor revelou a nós. E revelando-se a nós, nós não conseguimos nem entender o porquê. Por que o Senhor se revelou de forma tão graciosa, tão amorosa? Isso foge o nosso raciocínio humano. Mas nós reconhecemos que fomos objetos do teu amor. Nós reconhecemos pela tua palavra que o Senhor tem um plano maravilhoso e perfeito. E nós, diante de tudo isso, nos rendemos em agradecimento, em gratidão, ó Deus, pelo que o Senhor fez, em nos escolher, em nos redimir, em nos perdoar, em derramar sobre nós a tua graça e em colocar em nós o selo e a própria presença do Espírito Santo. Nós te louvamos, nós te agradecemos.
E nós pedimos, ó Deus, que o Senhor nos capacite a termos vidas dignas do chamado que nós recebemos. Abençoe a tua igreja, nos fortaleça, nos anime, nos proporcione a nós uma paixão pelo Senhor, um desejo por estarmos em obediência e unidos para cultuarmos o Deus da nossa salvação. Realize o teu querer em nós e através de nós, para a glória do teu santo nome. Oramos no nome de Jesus. Amém. Ok, irmãos, nós estamos encerrados. Ao toque do piano, em uma oração silenciosa, nós estamos concluídos. Que Deus abençoe sua vida, sua semana. Tenham todos um bom retorno para casa. Luziene?